Existe um tipo de solidão que não tem nome, sabe? Aquela que não é sobre estar sozinho num quarto, porque isso qualquer um aguenta. Eu tô falando daquela solidão de estar no meio de todo mundo que você ama, na mesma sala, respirando o mesmo ar, e não existir para nenhuma daquelas pessoas. E é exatamente isso que esse filme te entrega sorrindo, com trilha bonita, com piada, com cor, e você sai do cinema achando que viu um recomeço, só que não foi recomeço nenhum, não. 4 anos, é isso que eles jogam na sua cara logo no começo. 4 anos se passaram desde aquele feitiço, 4 anos desde que o Peter Parker pediu para ser apagado da memória do mundo inteiro para proteger quem ele amava. E ele tá lá, adulto, morando sozinho, sem família, sem sobrenome que sirva para alguma coisa, sem uma única pessoa no planeta que possa dizer o nome dele com carinho. E o filme abre com ele escrevendo uma carta. Não abre com explosão, não abre com porrada. Abre com um homem escrevendo uma carta para MJ, explicando tudo o que aconteceu entre eles, na esperança de que um dia talvez ele consiga entregar. E me diz, tem coisa mais desesperadamente sozinha nesse mundo do que escrever uma carta, que você mesmo sabe que provavelmente nunca vai ser lida. Isso é conversa com fantasma, entende? Só que o fantasma é ele. E é aí que começa a prisão que eu quero te mostrar hoje. Uma prisão que não tem grade, não tem porta, não tem carcereiro. Porque a coisa mais cruel que já inventaram não é te trancar, é te deixar solto num mundo onde ninguém sabe que você existe. Imagina você acordando amanhã, olhando o teto do seu quarto, descendo a rua, olhando para sua mãe, olhando para o seu melhor amigo, olhando para a pessoa que dorme do seu lado. E todo mundo tá bem, viu? Todo mundo tá rindo, todo mundo tá seguindo, ninguém tá sofrendo por você. E você é o único no universo inteiro que ainda carrega a lembrança de tudo o que vocês foram juntos. Você fica sendo o arquivo vivo de uma história que ninguém mais viveu. E ninguém pode conferir com você. Ninguém pode dizer, foi assim mesmo, eu lembro. Você fica sozinho segurando a de verdade inteira. E depois de um tempo você começa a duvidar se aconteceu mesmo. É essa a tortura, sabe? Não é a saudade. É a saudade sem testemunha. E vamos falar do dia a dia dele. Porque é aí que o plástico começa a aparecer nas beiradas. O Peter virou Homem-Aranha em tempo integral. Não sobrou mais nada dele além disso. Ele passa o dia limpando a cidade, prendendo o McGargan, o Escorpião, prendendo o Tombstone, correndo atrás do Boomerang, da Tarântula, dando de cara com os ninjas da mão e trabalhando junto com uma detetive, a Jean de Wolf, que é basicamente a única pessoa no mundo que fala com ele com alguma frequência. E olha que triste isso. Ela conversa com a máscara, não com o homem. Ela liga pro herói, não pro Peter. O Peter Parker, aquele cara por trás do pano. Esse não tem quem ligue. Esse não tem quem pergunte se ele comeu, se ele dormiu, se a dor de cabeça passou. E durante esses 4 anos inteiros ele fica olhando de longe a MJ e o Ned indo pro MT juntos, montando uma vida nova, fazendo amizades novas, acumulando memórias das quais ele não vai fazer parte nunca. E ele assiste isso do alto de um prédio, na chuva, no vento, feito quem assiste um filme da própria vida sendo estrelado por outra pessoa. E aí, presta atenção nesse detalhe, porque é o mais cruel do roteiro todo e muita gente deixou passar. O Ned, o melhor amigo dele, o cara que sabia de tudo, que era o parceiro de fantasia, montou uma parede inteira de teorias sobre a identidade secreta do Homem-Aranha. Uma parede com foto, com linha, com anotação, obsessivo e apaixonado pelo mistério. Ele até criou um aplicativo rastreador para saber onde o Aranha tá e sabe quais são os principais palpites dele, o Flash Thompson, e o antigo professor deles, o Sr. Harrington. Entende o tamanho disso, né? O cara passou 4 anos caçando o próprio melhor amigo com lupa, e o nome do Peter não aparece naquela parede. Nem como palpite errado, nem riscado, nem no canto, nem numa folha amassada no lixo. Ele não é nem uma hipótese descartada na cabeça de quem mais amava ele. E ele entra naquele apartamento, anda naquela festa, olha para a parede e lê com os próprios olhos que ele foi apagado tão bem que virou impossível. E essa é a definição mais exata de solidão que já colocaram em um filme de super-heróis, sabe? Não é estar longe de quem te ama. É estar na sala de quem te ama e ainda assim não existir. E naquela mesma noite ele estava com flores na mão. E essas flores não eram para ela, viu? Aquelas flores eram para levar no túmulo da tia May. E ele entrega para MJ ali, no impulso. Porque é a única coisa viva que sobrou para ele oferecer para alguém. O cara pega um buquê de luto e transforma em buquê de amor na hora, improvisando, com a mão tremendo, com a garganta seca, e aí ele olha e vê a MJ beijando outro cara. E ele simplesmente sai, balança para casa em silêncio, e fica essa imagem parada, um presente que era para uma morta, entregue a uma mulher viva que morreu dentro da cabeça dele exatamente do mesmo jeito, e nenhuma das duas pode agradecer. Se você tá sentindo esse aperto no peito agora,
esse vazio esquisito de sentir falta de alguma coisa que você não consegue nomear, deixa o seu like aí embaixo, viu? Porque esse like não é pra mim, não. Esse like é pra esse buraco que quase todo mundo carrega escondido, essa sensação de que faltou alguém na sua vida, que teve uma pessoa, um lugar, uma época, alguma coisa, e você não lembra o que é, e talvez nunca lembre. E é literalmente esse o inferno em que esse homem acordou. E agora vamos falar do mundo em volta, porque a cidade também mudou, e mudou de um jeito frio, burocrático, sem alma nenhuma. O Departamento de Controle de Danos, aquele órgão do governo que antes só limpava a sujeira depois das brigas de gente com poder, agora resolveu se antecipar, resolveu prevenir, resolveu administrar o caos. E quem manda lá dentro é um sujeito chamado Bill Metzger, todo sorriso, todo educado, todo institucional. E olha o que esse cara faz. Ele recruta criminoso. Ele coloca os ninjas da mão, aqueles caras de vermelho trabalhando como segurança dentro do prédio dele, com crachá, com escala de trabalho, com chefe. Entende o tipo de mundo em que o Peter está vivendo. Um mundo onde o vilão vira funcionário, onde a violência vira departamento, onde tem uma sala com uma porta blindada gigante, guardando sabe-se lá o quê. E no meio disso tudo tem um garoto de máscara, sem salário, sem contrato, sem ninguém, entregando gente presa na porta desses caras como quem entrega encomenda. Ele virou mão de obra terceirizada, ele virou ferramenta de uma máquina que ele nem entende. E ele nem percebe, porque quando você não tem mais nome, você aceita qualquer função que te ofereçam. Sabe? Você agarra qualquer sensação de utilidade. E teve um momento que resume isso de um jeito quase constrangedor. Quando ele precisa de informação, ele vai atrás da Yelena Belova num banho russo, e ela obriga ele a tirar a roupa e entrar na água. Ele tira o uniforme, mas mantém a máscara. Pensa nessa imagem por um segundo. Um homem pelado, exposto, vulnerável, sem nada em cima do corpo. E mesmo assim, ele não pode tirar a única coisa que importa. Ele não pode ter rosto. E ela conta pra ele que o controle de danos foi atacado 4 vezes recentemente e que alguém tá caçando uma coisa chamada VMAX. E aí ela dá de ombros e diz que o time dela tá ocupado com coisa maior, com problema mais importante. Entende o recado, né? Nem entre os heróis ele é prioridade. O cara não é nem o assunto principal da conversa em que ele mesmo tá. E ele aceita, agradece e vai embora. E é assim que o filme vai construindo essa sensação sufocante de que ele tá dentro de um cenário onde todo mundo tem um papel, um roteiro, uma agenda, menos ele. E olha o começo dessa confusão toda, porque também diz muito um tanque desgovernado correndo pela cidade, e quando ele finalmente para o tanque e abre a escotilha, tem uma senhora idosa sentada lá dentro, uma velhinha, que não sabe onde tá, não lembra de nada, não fez nada. Alguém estava dirigindo aquela mulher por dentro, e essa presença sai do corpo dela e pula pro corpo de um guarda, e depois pro corpo de outro, e vai pulando. E no meio da perseguição ainda avisa, debochando, que tinha uma bomba no tanque, e ele não chega a tempo. Explode. E você percebe o tipo de pesadelo que instalaram na vida dele, né? Não é um monstro, não é um cara com garra, não é uma criatura verde. É uma coisa que pode estar dentro de qualquer pessoa que passa do seu lado na rua. A partir dali, qualquer rosto pode ser uma armadilha. Qualquer sorriso pode ser outra pessoa operando por dentro. E é aí que aquela paranoia começa a se instalar de verdade. Aquela sensação de que as pessoas em volta viraram casca, de que o mundo virou fachada, e o filme vai fundo nisso, porque o corpo dele também começa a virar outra coisa. Ele passa o começo do filme com dor de cabeça e ignorando, sabe como é, aquela dor que você finge que não sente, porque não tem pra quem reclamar. E um dia ele chega em casa, sente uma dor absurda e desmaia, e acorda envolvido num casulo de teia, do lado de fora do próprio prédio. Ele mesmo se enrolou dormindo, sem controle, sem saber, e descobre que agora a teia sai do corpo dele, orgânica, viva, e que os cartuchos que ele fabricava, aquela invenção que era o orgulho dele, o pedacinho de genialidade que ainda dizia "eu sou o Peter", simplesmente não servem mais. E quem explica o que está acontecendo é a inteligência artificial dele, uma voz de assistente dentro da casa vazia, dizendo que o material genético dele está mudando, que a parte aranha está crescendo, que os sentidos estão em sobrecarga, tudo alto demais, tudo brilhante demais, tudo perto demais. E para pensar no que o roteiro está dizendo aqui embaixo do pano, a única voz que responde ele dentro de casa é um programa. A solidão dele virou corpo, entende? O isolamento passou da cabeça para o sangue. Quando um ser humano fica sozinho tempo demais, ele começa a virar outra coisa. E o filme mostra isso literalmente na carne, com dor. E o que ele faz quando percebe que está se transformando? Ele não procura ajuda, ele não procura abraço, ele não procura ninguém. Ele constrói uma coleira. Isso mesmo, ele constrói um inibidor para prender aquilo que ele está virando.
E para aprender a fazer isso, ele vai atrás do Bruce Banner, que agora dá aula de física numa faculdade e usa um aparelho no pulso justamente para não virar Hulk. E essa cena é uma das mais tristes do filme, sabe por quê? Porque os alunos não estão nem aí para física, eles só querem perguntar dos Vingadores, só querem a parte espetacular, o brilho, a fofoca. E o Bruce ali, cansado, sendo um monumento vivo daquilo que ele passa a vida tentando não ser. E no meio daquela sala, ainda tem uma antiga colega de escola do Peter, uma garota que estudou com ele antes de tudo desabar, sentada ali, tranquila, sem fazer a menor ideia de quem é aquele cara parado no fundo da classe. E aí chega o Peter, o menino mais esperançoso que esse universo já teve, pedindo conselho não sobre como salvar gente, não sobre como ser melhor, mas sobre como se conter, como se apagar mais um pouquinho, como construir uma jaula para si mesmo. Esse é o único ensinamento que sobrou para ele nesse mundo, e ele leva para casa e constrói 2 aparelhos, um para prender ele, outro para prender o inimigo. E olha a trajetória desse homem. Ele saiu de aluno de uma mulher que ensinava responsabilidade, que ensinava a ser gente, e virou aluno de um homem que ensina a não ser você mesmo. E enquanto ele tenta se segurar, ele perde o controle. Na briga com o escorpião no meio da rua, ele deixa a fera assumir, sacode o Gargan como se fosse boneco de pano e joga ele em cima de uma viatura com um policial dentro. E o policial fica gravemente ferido, um inocente, exatamente o tipo de pessoa que ele jurou proteger. E quando a poeira baixa, ele arranca a cauda do vilão e descobre que o escorpião nem estava agindo por vontade própria. Ele estava sendo pilotado. Ele era fantoche também. E o Peter fica ali parado, ofegante, com as mãos tremendo, olhando para o estrago, entendendo que ele machucou um inocente para parar outro homem que naquele instante também era inocente. E é nesse segundo que o herói morre, viu? O que sobra dali pra frente é um cara com medo de si mesmo. Um cara que passa a hesitar, que passa a se vigiar, que passa a se odiar um pouquinho por dentro toda vez que sente força demais na mão. E agora eu preciso te contar a cena mais cruel do filme inteiro. Aquela que eu acho que vai assombrar as pessoas por muitos anos, porque é ali que essa vida artificial mostra a cara de verdade. Esse inimigo, essa presença que pula de corpo em corpo, descobre que não consegue entrar na cabeça do Peter, os genes dele barram, ele é impenetrável, e aí ela faz o que qualquer coisa cruel faria, vai atrás de quem ele ama, anuncia que vai atrás da MJs, e o Peter corre, tira ela do apartamento, leva para um telhado, e ali no vento, no escuro, ela olha para ele de um jeito diferente. Ela chega perto, ela tira a máscara dele e ela beija ele. E por 3 segundos só, esse homem acredita que o pesadelo acabou, que ela lembrou, que aquilo tudo rachou, que finalmente existe uma pessoa no mundo que sabe o nome dele. E não é ela, nunca foi ela. É a telépata dentro dela, brincando, testando, se divertindo com o desespero dele. E para provar que é brincadeira, faz a MJ caminhar até a beirada do prédio e pular. E ele pega ela no ar. E ela desmaia nos braços dele e ele fica ajoelhado ali, segurando a mulher que ele ama, com o gosto daquele beijo ainda na boca, sabendo que o beijo foi operado por um estranho, feito marionete. E o único beijo que ele recebeu em 4 anos de vida foi uma mentira usando a boca dela. E olha do detalhe que fecha o caixão, viu? Depois, quando tudo isso passa, a MJ conta pra ele que não lembra de absolutamente nada disso, não lembra do telhado, não lembra de ter sido controlada, não lembra do beijo. Então esse momento que foi o mais intenso da vida dele, desde que ele perdeu tudo, existe única e exclusivamente dentro da cabeça dele. De novo, é sempre ele carregando sozinho. É sempre ele sendo o único lugar do universo onde certas coisas aconteceram. E depois vem a hora da verdade, porque ele leva a MJ para um lugar seguro, o esconderijo do Frank Castle, um buraco cheio de armadilha, e ela acaba encontrando aquela carta, aquela mesma que ele escreveu lá no começo, e ela lê, e ele não tem mais como fugir. Ele é obrigado a contar quem ele foi para ela, o que eles construíram, o que eles perderam, quem ele é debaixo do pano, e ele diz que ama ela. E ela olha para ele sem raiva, sem crueldade, com uma honestidade que dói mais que qualquer soco desse filme, e responde que não sente o mesmo, porque não tem nada dentro dela para sentir. Não tem lembrança, não tem história, não tem chão. E é isso que ninguém quer encarar sobre amor, sabe? Amor não é um sentimento solto flutuando no ar. Amor é lembrança empilhada, é hábito, é piada interna, é cheiro, é briga boba, é o dia que você chorou na frente da pessoa e ela não riu de você. Tira tudo isso e não sobra amor nenhum. Sobra um estranho bonito falando coisas bonitas. E o Peter escuta isso e aceita, ele até entende. Ele leva ela pra casa direitinho. Ele age com uma dignidade que quase machuca de ver, mas percebe o que ele acabou de descobrir naquele instante, né? Ele descobriu que o preço que ele pagou não tem devolução.
que não existe conversa, não existe explicação, não existe carta boa o bastante para fazer alguém voltar a te amar depois que o alicerce foi demolido. Ele pode contar a história inteira, com data, com detalhe, com prova, com foto, e ainda vai ser só uma história. E agora vem a parte em que o filme vira espelho e fica ainda mais pesado, porque essa telepata, essa coisa que atormentou ele o filme inteiro, no fim das contas é uma garota, uma adolescente chamada Jean Grey, e ela não tá atacando o controle de danos por maldade, ela tá procurando a irmã, a Sarah, a irmã que também tinha esse dom, que foi levada por uma equipe comandada pelo Metzger e que morreu no meio dos experimentos que eles faziam para tentar entender e aproveitar aquele poder. E tem um flashback que mostra as duas quando pequenas, abandonadas pela própria mãe depois que os poderes apareceram. A mãe mandou as duas embora, entende? Duas crianças jogadas no mundo porque nasceram diferentes. E a Sarah era quem ensinava, quem protegia, quem segurava a barra. E quando os agentes chegaram para levar a Sarah, a Jean tentou salvar. E foi a própria irmã que impediu ela de se meter, para ela não ser levada também. Então a última coisa que a Sarah fez em vida foi mandar a Jean ficar parada e assistir. E o filme inteiro a Jean persegue uma palavra sem sentido, VMAX, que ela acredita ser um projeto secreto, uma arma, um segredo enorme, a chave de tudo. E quando ela finalmente é capturada e amarrada numa cadeira dentro daquele prédio, ela olha para cima e vê um adesivo descascando num duto de ventilação. Um adesivo de marca de equipamento, Ventimax, com as letras caindo. E é isso. É só isso. VMAX nunca foi projeto nenhum. VMAX foi a última coisa que a irmã dela enxergou antes de morrer. Naquela mesma sala. Foi um resto que vazou de uma mente que estava se apagando. E ela perseguiu esse nada pela cidade inteira, quebrando gente, virando monstro na cabeça de todo mundo, matando por dentro qualquer chance de vida normal que ela ainda tivesse, por causa de um pedaço de lixo visual do último segundo de alguém. E é aí que ela entende, de verdade, que a irmã morreu. E o filme não fala isso com todas as letras, mas eu falo, a dor não vem organizada, sabe? A dor não vem com sentido, ela vem em farelo, ela vem em palavra solta, em cheiro de sabão, em música idiota tocando no supermercado, em número de telefone que você não apaga. E a gente passa a vida caçando esses farelos, achando que eles significam alguma coisa, achando que se a gente juntar todos vai formar uma resposta, e não forma, eles são só o eco de alguém indo embora. E olha pro Peter dentro desse mesmo espelho, porque enquanto ela caçava um adesivo de ventilação, ele caçava uma vida antiga que também não existe mais. Os dois estavam fazendo exatamente a mesma coisa, correndo atrás de um pedaço de lembrança que não leva a lugar nenhum. E tem uma coisa ainda pior nessa história. Uma coisa que estraga qualquer sensação de heroísmo que você tenha sentido assistindo. Durante boa parte do filme, quem tá caçando essa menina, quem tá construindo o aparelho para desligar essa menina, quem entrega essa menina de bandeja é o Homem-Aranha. Ele foi usado, o Metzger sorri para ele, agradece pela ajuda, aperta a mão dele e mente na cara dele sobre a Sarah. Inventa uma historinha de que era só uma colega de trabalho que morreu recentemente e o Peter engole. E ele mesmo usa o inibidor para desligar o poder dela. E assiste ela ser tranquilizada e algemada e levada para o lugar exato onde a irmã dela foi assassinada. O herói entregou uma criança apavorada nas mãos do homem que destruiu a família dela, com as próprias mãos, de boa fé, achando que estava salvando a cidade. E a última coisa que ela consegue murmurar antes de apagar é o nome da irmã, e ele nem entende. E ele só descobre a verdade depois, quando junta duas frases perdidas e percebe que o cara mentiu. E o mais assustador é o discurso desse sujeito, aquela lógica limpinha, de terno, de escritório, dizendo que um poder desse tamanho na mão de uma criança é um peso impossível, e que imagina se esse poder estivesse na mão de gente que sabe o que fazer com ele. É sempre assim que falam, viu? Com voz calma, com preocupação no rosto, enquanto amarram alguém numa cadeira. E olha o tipo de mundo de plástico que eu te falei lá no começo. Os prédios são reais, as pessoas parecem reais, o crachá é real, o aperto de mão é real. E por trás disso tudo tem um homem de gravata, usando o único herói que restou como cão de caça. Porque quando você não tem nome, você não tem como checar nada, você não tem a quem perguntar, você não tem uma tia para dizer, olha, meu filho, esse cara tá te enrolando. Você fica solto, sem chão, acreditando em qualquer um que te trate com um pouquinho de educação. E é assim que gente sozinha é usada, no mundo real também, todo dia, entende? E o único aliado que ele arranja é o Frank Castle, um homem que mata, que não perdoa, que mora em um buraco cheio de armadilha, e eles brigam. E num momento o Peter joga na cara do Frank que ele nunca teve ninguém para se importar, que ele não sabe o que é perder alguém, sem ter a menor ideia do que aconteceu com a família daquele homem. E essa cena é devastadora, porque mostra até onde a bolha do Peter chegou.
ele ficou tão trancado dentro da própria dor que virou incapaz de enxergar a dor do outro. Ele acusou um homem completamente destruído de nunca ter amado ninguém. E a vida cobra isso na hora exata, viu? Porque quando a coisa aperta de verdade, quando a Jean descobre a verdade e solta aquele grito mental que congela quase Nova York inteira, e a cidade vira um museu de estátua, gente parada no meio da rua com a boca aberta, o Ned parado, a MJ parada, todo mundo suspenso feito um manequim de vitrine, e o Peter finalmente aceita o que ele virou, arranca o inibidor do próprio corpo, encara os ninjas da mão sozinho, atravessa aquele prédio inteiro e chega até aquela sala gritando que ele pode ser as duas coisas, que ele pode ser o Peter Parker e o Homem-Aranha ao mesmo tempo. Quando ele finalmente diz isso em voz alta, quem dá o tiro é o Frank, o aliado, o amigo. A bala que era pra menina acerta ele nas costas porque ele se joga na frente e ele cai. Esse cara sobreviveu a monstro, sobreviveu à bomba, sobreviveu ao Hulk selvagem, arrancando pedaço de prédio, segurou tonelada de escombro para não cair na cabeça de inocente e quase morre por causa de um tiro dado por alguém que estava do lado dele. E presta atenção nessa imagem, porque é ela que resume o filme inteiro. Nesse mundo, o perigo não é o vilão. O perigo é que ninguém enxerga direito quem é quem. E antes disso, ainda tem aquele momento em que ele deixa a Jean entrar na cabeça dele pela primeira vez, de propósito, abrindo a única porta que ele conseguia manter fechada, e ela vê uma lembrança da tia May. E ela senta no lugar do Peter dentro daquela memória, para ouvir a May falando com ela, dizendo que ela não tá sozinha, e todo mundo achou isso lindo, e é lindo mesmo. É a melhor cena do filme. Mas pra pensar no que aconteceu ali de verdade, ele teve que emprestar a última coisa que restou dele, a lembrança da mulher que criou ele. Teve que abrir e deixar outra pessoa sentar na cadeira dele para ser consolada no lugar dele. Até o luto dele virou ferramenta de trabalho, entende? Até a tia May virou instrumento para desarmar uma situação de risco. Nada mais é dele, nem a saudade. E aí chega o final que todo mundo saiu do cinema chamando de esperançoso. E antes de eu te explicar por que esse final me arrepia mais que qualquer outra coisa, se inscreve no Dominadamente e se inscreve pensando numa pergunta bem desconfortável. Se você pudesse apagar a sua vida inteira, apagar cada memória sua da cabeça de todas as pessoas, apagar principalmente a pessoa que você mais ama, fazer com que ela nunca mais soubesse que você existiu, em troca de manter a sua família viva e segura, você aceitaria viver essa mentira? Pensa com calma antes de responder, porque é muito fácil dizer que sim, quando a conta ainda não chegou. E o Peter disse sim, e a conta dele chegou parcelada todo santo dia por 4 anos. E o final é o seguinte: ele acorda no hospital com o Frank do lado, arrependido, dizendo que os dois são amigos, e o Frank faz a coisa mais simbólica do filme inteiro, sabe o quê? Ele coloca a máscara e as luvas do Homem-Aranha, vai até a janela e acena pra multidão que tá lá embaixo esperando notícia. E a cidade vai à loucura, gente chorando de alívio, gente gritando, gente se abraçando na rua. E não é ele ali, é outro homem dentro da fantasia. E todo mundo aplaude do mesmo jeito, com a mesma intensidade, sem perceber a diferença. É isso que ele virou pro mundo, um pano, um símbolo, uma coisa vestível. E o Peter olha para aquela cena e se emociona com o carinho das pessoas, e é aí que dói de verdade, porque ele se emociona com um amor que não é endereçado a ele, é endereçado ao uniforme. E depois vem a MJ no apartamento dela, ainda usando aquele colar de dália negra que ele deu numa vida que ela não lembra. E ela sorri, um sorriso pequeno, sem motivo aparente. E vem o Ned, e o Peter chega perto, faz aquele cumprimento secreto dos dois, aquela sequência que só existia entre eles dois no mundo inteiro. E o rosto do Ned muda, e a lembrança parece querer voltar. E o filme termina aí, nesse fiapo. E olha, eu entendo porque as pessoas saíram felizes, mas percebe onde ele foi parar, né? A vida inteira desse homem agora depende de rachadura, depende de sorriso sem motivo, de cumprimento de mão, de colar que a pessoa usa sem saber por quê. Ele não recuperou nada, ele coleciona indício, ele virou um sujeito que precisa procurar prova de que existiu, todo dia, no gesto pequeno de quem passa por ele. E tem uma pergunta que ele nunca mais vai conseguir desligar, e é essa aqui: se um dia a MJ lembrar de tudo, ela vai lembrar por amor, ou vai lembrar porque a estrutura cedeu? E nesse caso, o que exatamente volta? O sentimento inteiro, ou só o arquivo? E tem mais, o Metzger sumiu. O homem que matou a Sarah, que mentiu, que usou ele, que tem sabe-se lá quantas pastas sobre gente com poder guardadas numa gaveta, esse cara não foi preso. Esse cara desapareceu no meio da confusão e continua respirando em algum lugar. O vilão de verdade desse filme ganhou, viu? Ganhou tempo, ganhou sombra, ganhou liberdade, e a Jean pega um ônibus e vai embora da cidade, sozinha, com o luto intacto, sem irmã, sem casa, sem ninguém, indo pra sabe-se lá onde.
Duas pessoas machucadas se separando em direções opostas, cada uma carregando um vazio que só a outra entendia. E a última coisa que o filme te mostra, depois de todos os créditos subirem, é aquele aplicativo rastreador do Ned, e o sinal do Homem-Aranha simplesmente some da Terra, some, e a tela vai se afastando, saindo da cidade, saindo do planeta, indo para o escuro absoluto, até que o sinal reaparece lá longe, no meio do espaço. E pensa comigo, o cara acabou de recuperar um fiapo de amizade, acabou de encostar num pedacinho da vida antiga, acabou de ouvir alguém quase dizer o nome dele, e a próxima informação que o filme te entrega é que ele vai ser arrancado dali. E isso é o retrato exato da condenação dele, sabe? Toda vez que ele chega perto de ter alguma coisa maior vem e tira ele do lugar. E é por isso que eu não consigo ver esse final como um final feliz, de jeito nenhum. Porque quando ele balança de novo entre os prédios, com o corpo mudado, com teia saindo da pele, com um amigo que talvez lembre, com uma mulher que talvez um dia sinta alguma coisa de novo, ele não tá livre. Ele tá cumprindo pena em liberdade condicional. Ele vai passar o resto dos dias dele procurando na multidão o rosto de uma garota que ele mesmo mandou apagar, esperando um reconhecimento que pode nunca vir por inteiro. E o mais assustador é que ninguém sabe que ele tá preso. Nem ele fala sobre isso, ele só continua, todo dia, botando a máscara, sendo útil, sendo o amigão da vizinhança, sorrindo por trás do pano, enquanto por dentro segue aquele buraco surdo, aquela coisa que não tem nome e não tem remédio. E talvez, se você for honesto agora, você reconheça isso, porque essa história nunca foi sobre aranha, nunca foi sobre poder, nunca foi sobre nada disso. É sobre acordar de manhã, olhar em volta, ver que tá tudo funcionando, que todo mundo tá bem, que a vida continua bonitinha e sentir lá no fundo do peito que faltou alguém, que faltou alguma coisa e não conseguir lembrar o quê. E a gente chama isso de recomeço só porque é mais fácil do que chamar pelo nome certo. O Homem-Aranha não voltou, viu? O que sobrou balançando naquelas teias é um homem cumprindo uma sentença sem grade, sem juiz e sem data para acabar. E ele vai continuar salvando todo mundo, menos ele mesmo.